Você acha que conhece a pessoa com quem dorme todas as noites. Até que um detalhe muda tudo. Era um domingo comum, almoço em família, risadas na sala. Até que percebi minha sobrinha quieta, encolhida num canto. Ela não queria olhar para ninguém, e quando finalmente me encarou, lágrimas escorriam pelo seu rosto. No instante em que ela sussurrou aquelas palavras no meu ouvido, minha pele gelou. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. O que ela me contou não só destruiu o meu casamento, como arrancou de mim qualquer traço de confiança que um dia tive nele. Hoje, vou abrir o coração e contar exatamente como tudo aconteceu. Meu nome é Helena, tenho 42 anos. Antes de começar essa história, quero pedir para você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa, que podem mudar a forma como você vê as pessoas ao seu redor. Agora, respire fundo comigo, porque o que eu vou contar não é fácil. Era um domingo como tantos outros. O cheiro de café fresco se misturava ao barulho distante da televisão na sala. Eu estava terminando de arrumar a mesa para o almoço quando ouvi um riso tímido vindo do corredor. Minha sobrinha Sofia, de apenas 10 anos, estava brincando com o gato no chão, mas havia algo estranho no jeito como ela me olhava, como se quisesse dizer algo, mas não pudesse. Meu marido, Ricardo, entrou logo atrás, sorrindo de forma mecânica, segurando 2 copos de suco. Ele parecia mais distante do que o normal, mas não dei muita importância. Nós estávamos passando por uma fase difícil, com pequenas discussões quase todos os dias. Mesmo assim, eu ainda acreditava que era apenas desgaste de anos juntos. Durante o almoço, percebi que Sofia quase não comia. Seu garfo apenas empurrava comida no prato, e seus olhos evitavam contato com qualquer um. Perguntei se estava tudo bem, e ela apenas deu de ombros. Foi então que notei um detalhe: ela estava tremendo levemente. Depois da refeição, enquanto lavava a louça, senti um toque suave no meu braço. Era Sofia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela não falava nada. Eu a levei para o quarto e fechei a porta. O que foi, minha linda? Perguntei, tentando manter a calma. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Não um choro barulhento, mas aquele choro preso, que machuca mais por dentro do que por fora. Segurei suas mãos e pedi para que confiasse em mim. Quando ela finalmente abriu a boca, as palavras vieram entrecortadas, quase inaudíveis. E, naquele momento, senti um frio subir pela minha espinha. O que ela disse não só partiu meu coração, como fez o mundo ao meu redor girar. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Meu estômago se revirou, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração batendo, alto e pesado. A partir daquele instante, eu entendi que havia um monstro dentro da minha casa. E ele estava mais perto de mim do que eu poderia imaginar. Mas antes que eu pudesse reagir ou tomar qualquer decisão, algo aconteceu naquele mesmo dia que me fez ter certeza de que a história era ainda mais sombria do que eu imaginava. Eu permaneci sentada na beira da cama, segurando as mãos pequenas e trêmulas de Sofia. Cada palavra dela soava como uma lâmina cortando minha pele, e o pior era sentir que ela estava lutando contra o medo de dizer tudo. Ele. A voz dela falhou, e seus olhos se encheram novamente de lágrimas. Tia, eu não quero ficar aqui. Meu coração disparou. Olhei para a porta, e por um instante temi que Ricardo pudesse estar ouvindo. Respirei fundo e a abracei com força, tentando transmitir segurança. Eu sabia que não podia pressioná-la, mas também não podia deixar aquela conversa pela metade. Foi então que ouvi passos no corredor. O som pesado e ritmado me fez arrepiar. A porta estava entreaberta, e quando levantei os olhos, vi Ricardo parado ali. Ele não disse nada, apenas nos encarou por alguns segundos, com aquele olhar frio e calculista que eu nunca tinha visto antes. Está tudo bem aqui? Perguntou, com um tom carregado de falsa doçura. Eu engoli seco e respondi, sim, só estou conversando com a Sofia. Ele assentiu devagar, mas não desviou os olhos de mim. E foi nesse instante que percebi. Ele sabia que algo estava acontecendo. Assim que ele se afastou, segurei o rosto de Sofia entre minhas mãos e disse, escuta, meu amor, você está segura comigo. Ninguém vai te machucar. Mas eu preciso que você confie em mim e me conte tudo, para que eu possa te proteger. Ela respirou fundo,
como se estivesse reunindo coragem. Mas antes que pudesse falar, minha mãe, que mora na casa ao lado, bateu na porta, chamando para tomar café na cozinha. Foi como se o momento tivesse sido arrancado de nós. Decidi que não adiantava forçar. Eu precisava criar um ambiente seguro para que ela se sentisse à vontade para contar tudo. Naquela noite, enquanto Ricardo tomava banho, fui até o quarto de hóspedes, onde Sofia estava dormindo. Sentei na beira da cama e, muito baixinho, perguntei: "Você quer me contar agora?" Ela virou para mim e, no escuro, vi seus olhos brilhando de lágrimas. "Tia, ele me assusta." Essas 3 palavras ecoaram na minha cabeça durante horas. Eu não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do olhar de Ricardo na porta. Um olhar que não pertencia ao homem com quem eu tinha me casado, mas sim a alguém que escondia algo sombrio. Eu sabia que não podia agir no impulso. Precisava pensar em cada passo, porque um movimento errado poderia colocar Sofia, e até eu mesma, em perigo. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu no dia seguinte, quando finalmente descobri o que ele fazia quando ninguém estava olhando. O dia seguinte começou como qualquer outro, mas o peso no meu peito era insuportável. Ricardo parecia mais calmo, como se tivesse certeza de que o silêncio de Sofia o protegeria. Ele tomava café, mexendo no celular, com um sorriso disfarçado, como se nada estivesse acontecendo. Enquanto ele lia as mensagens, reparei que seu olhar se desviava para a porta do quarto de hóspedes, onde Sofia ainda dormia. Aquilo me deixou gelada. Resolvi agir com cautela. Fingi que precisava ir ao mercado e convidei minha sobrinha para ir comigo. Ela hesitou, mas aceitou. Durante o caminho, tentei conversar de forma leve, sem pressionar. Aos poucos, percebi que ela relaxava. Foi quando, parada no semáforo, ela falou: "Tia, ele entra no meu quarto à noite." Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse desmaiar. Segurei o volante com força e perguntei, tentando manter a voz firme: "E o que ele faz?" Ela começou a chorar. Disse que ele se sentava na cama, ficava olhando para ela, às vezes sussurrando coisas que ela não entendia. E, em algumas noites, ele tocava no seu cabelo, no rosto, e que ela fingia estar dormindo porque tinha medo de abrir os olhos. Senti uma mistura de ódio e desespero. Eu queria parar o carro, gritar, fazer alguma coisa naquele instante, mas sabia que precisava ser estratégica. Eu precisava de provas. Decidi que naquela noite eu ficaria acordada. Depois de jantar, inventei que estava com dor de cabeça e fui para o quarto mais cedo. Ricardo disse que ia ver TV na sala. Mas, por volta de 2 da manhã, ouvi passos suaves no corredor. Levantei lentamente e fui até a porta. Por uma fresta, vi Ricardo parado diante do quarto de hóspedes. Ele segurava a maçaneta, como se estivesse decidindo entrar. Fiquei imóvel, observando. Ele abriu a porta devagar e entrou. Meu sangue ferveu. Eu me aproximei, tentando não fazer barulho. Olhei pela abertura e vi que ele estava sentado na beira da cama, tocando no cabelo de Sofia, que estava imóvel, fingindo dormir. Foi nesse instante que percebi: aquele homem não era apenas um traidor. Era alguém capaz de destruir a vida de uma criança inocente. E ele estava fazendo isso debaixo do meu teto. Saí dali sem que ele me visse, mas já sabia. Precisava tirar Sofia daquela casa imediatamente. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Mas, antes de conseguir colocar meu plano em prática, algo aconteceu. E me mostrou que eu não tinha mais tempo para esperar. Acordei antes do sol nascer. Passei a noite inteira pensando no que tinha visto. Minha mente repetia a cena como um filme de terror. Eu sabia que cada minuto que Sofia passasse naquela casa era um risco. Preparei uma estratégia simples. Mandaria Ricardo para a rua com uma desculpa qualquer e, enquanto ele estivesse fora, levaria Sofia para a casa da minha mãe. De lá, iríamos direto à delegacia. Quando ele acordou, inventei que precisava de alguns materiais para um projeto da igreja e pedi que fosse comprá-los. Ele olhou desconfiado, mas acabou concordando. Assim que a porta se fechou atrás dele, fui correndo até o quarto de hóspedes. "Sofia, pega suas coisas. Agora!" falei, tentando manter a calma. Ela me olhou assustada. "Ele fez alguma coisa?" "Não importa agora. A gente precisa sair daqui", respondi,
segurando sua mão. Enquanto ela colocava as roupas na mochila, ouvi um som que me fez congelar. A chave girando na fechadura. Ricardo estava de volta, mais cedo do que eu esperava. O pânico subiu pela minha garganta. Pensei rápido. Pedi para Sofia ir para o banheiro e trancar a porta. Em segundos, Ricardo entrou, olhando em volta com uma expressão que eu nunca vou esquecer, fria, calculista e perigosa. Aonde vocês iam? Perguntou, a voz carregada de raiva contida. Meu coração disparou, mas eu mantive o olhar firme. Para a casa da minha mãe. Ele deu um passo na minha direção. Por quê? Foi nesse instante que percebi, se eu mostrasse medo, ele venceria. Então, aproximei-me até ficar a poucos centímetros do rosto dele e disse, num tom baixo e firme, porque eu sei de tudo. Por um segundo, vi a máscara dele cair. O sorriso cínico desapareceu, e um brilho de fúria tomou conta dos seus olhos. Mas, antes que ele pudesse reagir, ouvi batidas fortes na porta. Era meu irmão, pai da Sofia. Eu tinha mandado uma mensagem para ele horas antes, pedindo que viesse sem avisar. Ele entrou com tudo, empurrando Ricardo para o lado. Segurou a filha nos braços e me olhou com uma mistura de alívio e dor. Ricardo ainda tentou se justificar, mas meu irmão não quis ouvir. Em poucos minutos, a polícia estava ali, levando-o algemado. O silêncio que ficou depois foi quase ensurdecedor. Sofia estava segura, mas eu sabia que as marcas daquele horror levariam tempo para cicatrizar. Naquela noite, deitada na cama, pensei em como minha vida tinha mudado em tão pouco tempo. E percebi que, às vezes, a maior traição não é contra o coração, mas contra a inocência. E é por isso que hoje eu conto essa história, para que ninguém ignore sinais, por menores que pareçam. Porque o monstro, muitas vezes, está mais perto do que imaginamos.